Então a misericórdia está acima. É uma virtude que está acima da lei da ação e da reação. Essa virtude, o que ela significa? Ela significa que, cara, você fez um negócio tão grande que você não vai conseguir consertar. Você não vai conseguir pagar por isso. Você não consegue, esse pai não consegue, não existe uma forma de voltar no tempo e refazer a bobeira que esse pai fez. Não existe como ele pagar. Cada dia perdido que esse pai não estava ali presente, não tem como pagar. Ele não tem como consertar. Quando você entende que esse pai, se pergunta para você, o que eu preciso que o meu pai faça para que eu perdoe ele? Isso serve para perdão com qualquer pessoa. Quando você não consegue perdoar uma pessoa, pergunta para si mesmo. O que eu quero que essa pessoa faça? O que eu preciso que essa pessoa faça para que eu consiga perdoar? Ah, eu preciso que essa pessoa me pague. Tá, depois que ela te pagar, você vai perdoar? Ah, depois que ela me pagar, exatamente tudo que ela me tirou, aí eu vou perdoar. Tem como ela te pagar o que ela te tirou? A maioria das vezes não tem, porque se tivesse, ela já tinha pago. Então, não tem como esse pai pagar o que ele, aspas, tirou de você. É exatamente por isso que não dá para perdoar esse pai no nível da ação e da reação, da justiça, aspas. Tem que perdoar a nível de misericórdia, tipo, eu estou te perdoando porque você não vai conseguir me compensar. Então, eu estou liberando você da necessidade de me compensar e eu estou me liberando da necessidade de receber de você. Por quê? Porque eu não vou receber. Não existe uma forma de receber de você exatamente o que eu estou esperando. E por que que isso daqui é tão interessante? Ir a nível da misericórdia mesmo, de entender que não tem. Porque quando você vai a nível da misericórdia, você entende que isso aqui já estava equilibrado desde o começo. Eu vou colocar aqui equilíbrio para ficar mais fácil. Equilíbrio. São 3 nomes para a mesma coisa, tá? E aí você vai entender que a ação e reação, que o karma, que o equilíbrio, já estava equilibrado desde o começo. Nunca houve uma história onde esse pai ficasse com essa criança. Nunca houve, porque se houvesse, haveria uma intervenção divina e esse pai teria voltado. Ele teria tido uma inspiração divina, ele teria sofrido um acidente, não sei, ele teria acontecido alguma coisa que esse pai teria resolvido que ele precisava voltar. Se isso não aconteceu, é porque desde o princípio, antes da sua concepção, esse karma já estava equilibrado. Justamente porque não existe uma forma de pagar. Se não existe remédio, o remediado está. Não tem como ele pagar o que ele tirou de você. Então, é porque já estava remediado desde o começo. Entende? Então, transcende a ação e reação, transcende o karma. Você vai descobrir que esse pai nunca teve um karma para pagar. Simplesmente porque não existia uma forma de ser diferente a sua história. Você precisava passar por isso. Precisava e muito, muito, muito provavelmente você pediu para passar por isso. Antes de estar dentro de um corpo físico, né? Deixa eu ver aqui os comentários. Essa questão de retornar parentes excluídos, no caso do meu pai, tive que fazer muitas curas com ele. E cada meditação que faço desbloqueia coisas. Desde 10 relacionamentos, amigos e parentes. Exatamente. Por quê? Você começa a absorver os outros 50% de quem você é. Hoje eu estava atendendo uma pessoa que essa pessoa tinha uma questão com autoritarismo. A mãe era e é ainda muito autoritária. E aí essa pessoa resolveu o quê? Como sistema de crenças, o autoritarismo é ruim, o autoritário é agressivo, o autoritário é ruim, o autoritário é mau. Só que essa pessoa vivia tendo problemas com outras autoridades, ou seja, mulheres na posição de autoridade era um problema grandíssimo. Por quê? Porque a autoridade é ruim, porque mulheres autoritárias são perigosas, mulheres autoritárias são ruins. Só que pensa que essa pessoa não conseguia falar não para os outros, não conseguia se impor, não conseguia ter posicionamento. O que faltava nessa pessoa? Autoridade. A autoridade é uma virtude. Não é algo maldito. É uma virtude.
Ter autoridade em si mesmo significa que você consegue ter aquela confiança no seu posicionamento. Confiança no que você fala. Simplesmente por saber que você tem aquela autoridade. Ou seja, eu estou falando o que eu sei, o que eu vivo. Não estou chutando. Estou falando o que eu estou vendo, o que eu sei. Percebe a vibração da autoridade? Não estou aqui de brincadeira. Não estou fazendo um teatro. Estou aqui falando o que eu sei. Estou falando o que eu vivo. Percebe o posicionamento? A autoridade? Então, a autoridade é uma virtude. E quando essa autoridade vem, ainda que ela tenha vindo de um jeito um pouco mal resolvido nessa mãe, e você rejeita um pedaço de si mesmo. E aí você não consegue falar não consegue se posicionar, não consegue confiar em você mesmo. Por quê? Ah, não, minha mãe era muito autoritária. Absorve em você a autoridade, toma aquilo junto. Quando a gente rejeita um pedaço da gente, seja pai ou seja mãe, imagina um copo com água. Vou trazer aqui. Isso aqui é um copo, tá? Com água. Imagina que nessa água tem algumas partículas de N coisas, tá? Várias partículas de várias cores diferentes, várias substâncias de vários tamanhos, certo? Se você, e é essa água, vamos supor que essas partículas amarelas são a autoridade da sua mãe. Ou vamos supor que essas partículas vermelhas é justamente a bondade. Ou o... Qual que é a palavra? Quando a pessoa não consegue entrar em conflito. Pacifismo. A pessoa é pacifista, né? Que é mais pacífico. Então, vamos supor que é um comportamento mais pacífico, um comportamento mais colaborativo, um comportamento mais gentil. E esse pedaço aqui, ó, essa partículazinha pequenininha aqui, amarela, pertence ao seu pai. Essa daqui, vermelha, pertence à sua mãe. Se você rejeita esse aspecto aqui, você está rejeitando o quê? A água inteira. Não toma ela inteira. Ah, minha mãe é autoritária. Não, não vou. Não quero autoritária. Ah, narcisista. Não, não quero narcisismo. Mas e a parte boa do processo? Ela é autoritária, mas te ensinou a ter posicionamento. Ela é narcisista, mas te ensinou a gostar de si mesmo, a priorizar a si mesmo. Te ensinou que você tem o direito de ter a sua própria vontade, a sua própria opinião. Que você tem direito a ter as suas escolhas. Que você tem direito a ter o melhor da vida. Ah, mas ela é super exigente. Te ensinou a ter prosperidade. Te ensinou que você merece o melhor das outras pessoas, o melhor da vida. Ah, mas essa parte eu não quero. Rejeita um pedaço da água. Se você rejeita uma partícula, um pedaço, você rejeita a água inteira. E aí você não toma nada. Ou seja, eu não vou tomar o narcisismo como meu. Minha mãe é narcisista, mas eu não vou ser, eu rejeito isso. Olha para você no espelho. E aí, quando você falar, existe narcisismo dentro de cada célula do meu corpo. Aí você vai começar a falar, não só o narcisismo. Existe a capacidade de me posicionar em cada célula do meu corpo. Existe autoconfiança em cada célula do meu corpo. Existe a capacidade de priorizar também as minhas próprias vontades em cada célula do meu corpo. Todo o resto vem. Onde você vai filtrar o que serve e o que não serve? Dentro de você, não fora. Primeiro você absorve tudo. Primeiro você confessa tudo. E aí depois você transforma. Transmuta, né? Então primeiro você confessa. Ah, o meu pai é, sei lá, ele é violento. Cada célula do meu corpo tem violência. Meu pai é, sei lá, alcoólatra. Cada célula do meu corpo. Aí depois você transmuta em você. E aí você entende, tá bom, eu sou isso também. Foi o que chegou em mim, eu absorvi. Mas eu entendo que isso não me serve mais agora. Agora eu
nutrida de tudo que eu recebi, escolho descartar. Escolho que isso não compensa mais para mim. Boa noite, Maria. Tudo bem com você? Pessoal, perguntas. A gente já tá caminhando aqui pro fim da aula de hoje, né? Queria convidar vocês a... Eu ia fazer isso amanhã, mas eu vou fazer hoje. Todas as quarta-feiras a gente faz uma live sobre... Eu faço, né? Uma live sobre diferentes perspectivas do eu superior, tá? Essas diferentes perspectivas do eu superior, a gente vai trazendo autores. Então, a gente tá lendo Carl Jung agora, o livro vermelho, a gente vai ler em seguida o Bhagavad Gita, depois o Corpus Hermético e por aí vai, tá? Essas lives, elas ficam disponíveis no YouTube somente por uma semana. Depois, elas vão para dentro da nossa plataforma. Elas estavam trancadas dentro da nossa plataforma somente para as pessoas do método Eu Superior.